Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o amigo Vitor Costa. Meu nome é Igor Lima, sou engenheiro de segurança do trabalho e professor do curso técnico aqui no Cefet do Rio de Janeiro. E eu fui convidado por ele, pelo colega Vitor Costa, para falar um pouco, como tudo começou, como eu fui parar na área de engenharia de segurança do trabalho. Vamos lá. Minha primeira formação foi técnico em Química. Eu estudei aqui no Cefet Química do Rio de Janeiro e eu fui trabalhar num laboratório que é o laboratório da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan. Acontece que esse laboratório ele fazia as avaliações, as análises químicas de diversas amostras, amostras ambientais, amostras toxicológicas e amostras da área da higiene ocupacional. Eu trabalhei com o saudoso Robson Figueiredo, foi professor de muitos colegas e já ajudou muitos engenheiros. E eu aprendi ali, ali foi o meu primeiro contato com a engenharia de segurança do trabalho. Ali eu comecei a me apaixonar por essa área, principalmente a área da higiene ocupacional. E nesse laboratório, eu era responsável pelo setor de cromatografia. Eu comecei estagiando no setor de cromatografia gasosa e depois eu fui responsável pelo setor de cromatografia líquida. E foi aí, que tudo começou, porque eu fazia as análises químicas desses insumos, que nós fazemos aqui no dia a dia, avaliação de agentes químicos. Então, esses tubos de carvão ativo, o impinge, os cassetes, enfim, o tubo de silicagel, eram as amostras que eu avaliava como técnico em Química. E aí, para fazer o meu trabalho, eu também precisava acessar ali as metodologias da NIOSH e eu comecei a me interessar por aquilo, porque na verdade eu estava vendo o final do processo, eu fazia a análise química do final do processo. Só que eu queria entender como é que era esse processo como um todo. E na Firjan, aqui do Rio de Janeiro, tem uma equipe, uma excelente equipe de engenheiros de segurança do trabalho, e eu comecei a me relacionar com esse pessoal, Então eu era técnico em Química, estava fazendo a minha faculdade de Engenharia de Produção, e comecei a me relacionar com esse pessoal, até porque depois eu passei por um cargo onde eu fui um dos responsáveis por implementar o sistema de gestão integrado nesse laboratório. Então, essa parte de como implementar a parte da segurança do trabalho, do meio ambiente, da qualidade, eu fui um dos facilitadores desse processo, e aí eu comecei a intensificar ainda mais esse contato com os colegas, aí, os engenheiros de segurança do trabalho. Então a gente sempre trocava essas figurinhas. Teve um ano em que eu submeti um artigo que foi para a ABHO, ele foi aprovado na ABHO, e um colega foi apresentar lá em São Paulo, e eu comecei a vivenciar esse mundo da higiene ocupacional. E como eu estava fazendo engenharia de produção, eu estava em busca de uma área que eu pudesse me especializar, E eu já estava ali apaixonado pela higiene ocupacional e via assim uma grande oportunidade de ser aproveitado na indústria que eu estava, que era a Firjan, e eu resolvi fazer a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, e graças a Deus que eu tomei essa decisão. Até então, logo que eu me formei, no mês que eu me formei como engenheiro de segurança do trabalho, eu mudei de cargo, então eu fui promovido, eu virei engenheiro de segurança do trabalho aqui da Firjan, SESI, do Rio de Janeiro, e eu fui responsável por uma unidade operacional. Então eu fui responsável pela unidade operacional de Vicente de Carvalho. E como é que funciona isso? Como coordenador da equipe de segurança do trabalho, eu tinha ali alguns técnicos, excelentes técnicos, eu tive essa sorte também no início da minha trajetória. Eu tinha só 24 anos quando eu assumi esse cargo de grande responsabilidade. Eu passei a ser consultor das indústrias que estavam na área de abrangência dessa unidade. Então eu cheguei a ser consultor de mais de 100 empresas quando eu estava atuando em Vicente de Carvalho. E eu fazia consultoria de elaboração de PPRA, LTCAT, laudo de salubridade, laudo de periculosidade. Eu fazia as avaliações químicas, que até então eu só fiz a análise química no laboratório, então agora eu via o início do processo, entendia todo o processo, e eu consegui, eu continuei apaixonado por essa área da higiene ocupacional,
eu fui crescendo, né, na empresa. No final do tempo que eu estava ali na Firjan, eu fui para a unidade de Duque de Caxias, então eu fiquei um período onde eu fui responsável por Vicente de Carvalho e Duque de Caxias, então eu tinha mais empresas, né, para tomar conta, mais responsabilidades, e novamente falando, como eu era novo, eu tinha que estudar muito, porque eu só pegava técnicos de segurança cascudo, engenheiro cascudo das indústrias, né? E vez ou outra eu estava em uma reunião com diretores da empresa para discutir assuntos relacionados à insalubridade, à periculosidade, enfim, a medidas de prevenção. Então essa foi a minha experiência como consultor, e eu atuei muito tempo fazendo isso. Muito tempo não, fiquei uns 3 anos. Logo depois eu passei no concurso público, então eu fui para ser professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, lá em Resende, Campos Resende. Eu dava aula de higiene ocupacional, eu dava aula de QSMS, de legislação, e eu continuei, né, atuando nessa área. Eu já estava totalmente imerso nessa área, sendo conhecido aqui por muitos colegas, participando de grupos de discussão, enfim. E depois que eu fiquei ali no Instituto Federal do Rio de Janeiro, em Resende, né? Eu moro aqui no Rio de Janeiro, na capital. Resende fica em torno de 2 horas aqui da onde eu moro. Eu resolvi fazer um outro concurso, por Cefet, Rio de Janeiro, né? A escola técnica aqui do Rio de Janeiro, uma das melhores do Brasil, por sinal. E graças a Deus eu passei novamente, e hoje eu sou professor do Cefet aqui no Rio de Janeiro. E nesse meio termo, enfim, eu continuei me especializando. Hoje eu sou ergonomista, eu sou higienista ocupacional certificado, enfim, eu gosto de participar dos grupos de discussões. Eu atuei como perito em centenas de processos trabalhistas, e é isso aí. Tudo começou porque eu tinha curiosidade para entender como é que funcionava, né, esse processo como um todo. Como técnico em química, eu tinha essa curiosidade, e aí eu comecei a estudar, né, mais a fundo as NIOSH, enfim, a CGH, e me apaixonei. Estou aqui até hoje e não me arrependo de nada. Essa área me possibilitou, né, tudo que eu tenho, e é isso aí, pessoal. Essa é um pouquinho, né, um resumo da minha história, e eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.